Bom, nós vimos até agora, nesse capítulo, a parte de relações constitutivas, a relação elástica, a redução, a consideração do estado plano de tensões ou não, a rotação de sistemas de cartesiano, definições de constantes elásticas, engenharia, etc. Tudo que diz respeito, tudo relacionado apenas à relação elástica, relação constitutiva. O lado complementar que nós vamos começar a ver agora é a parte de resistência de uma lâmina ortotrópica. Então, lembra que eu tinha comentado que nós estamos considerando aqui uma certa classe de material composto que tem um comportamento aproximadamente linear até a ruptura. Isso é o que permite que todas essas considerações que nós vamos fazer aqui, que são nessa teoria, que é o grupo de teorias mais usada nos procedimentos normais de cálculo, né, de componente de material composto, essa consideração da linearidade ou da quase linearidade da relação tensão da formação até a ruptura é crucial. Tá? Então, dessa forma, a gente considera aqui valores de resistência. Então, na direção principal 1, x, direção 2, y, na direção 3 é usado z. Isso aqui existe um tanto, essa notação, em uma parte da literatura. É feita a distinção entre tração e compressão, na direção 1, na direção 2, etc. Para cisalhamento é usado esse S, sem índice, para indicar resistência da lâmina no plano 1,2, e agora nos planos 1,3 e 2,3 é usado S1,3 ou simplesmente S1 e S2, tá certo? Agora, por que não colocamos aqui? Lembra que todos esses valores são medidos e definidos nas direções principais. Quer dizer, você pega um corpo de prova construído em alguma das direções principais e aplica um estado simples de tensão numa das direções principais. Agora, vem uma dúvida, por que não há essa distinção aqui? Cisalhamento, tensão cisalhante também tem sinal, né? Por que não há um ST e um SC aqui? A explicação é a seguinte, dá para ver nessas duas figuras aqui. Essa primeira, o que acontece? Você tem uma amostra cortada nas direções principais, submetida a uma tensão cisalhante coplanar positiva. Por isso que as flechinhas estão para cá. Quando as flechas estão contrárias, isso pela definição, isso aqui é a tensão cisalhante negativa. Então, vamos ver o que significa em termos de falha, se existe alguma diferença entre esse estado de tensões e esse, do ponto de vista do material. Se a gente faz uma rotação de componentes desse sistema aqui para um outro sistema que esteja a 45 graus, nessas direções, as tensões principais normais terão essas orientações aqui. Você terá, se isso aqui for positivo, nesse sentido aqui, haverá tração, nesse sentido aqui, compressão. Já, se você tem esse elemento negativo, a 45 graus você terá compressão nesse sentido e tração naquele outro, o que é o contrário entre esses dois. Né? Por exemplo, aqui você tem compressão, aqui você tem tração. No entanto, do ponto de vista de material, se você observar bem, essa configuração é a mesma que dessa, em termos do que o material vai suportar aqui. Se você pegar, por exemplo, essa figura, essa aqui, girar 90 graus, você vai chegar exatamente nessa. E para material, você girar uma porção de material junto com o seu estado de tensões, isso não faz diferença nenhuma para o material. Se você pegar uma porção de material com o seu estado de tensões, girar o material e também as tensões, nenhuma modificação naquilo que o material está suportando. Significa que se o material tiver que falhar sob essa tensão aqui,
ele vai falhar sobre essa aqui também. É por isso que não há uma distinção entre resistência positiva e resistência com a solicitação negativa. Para terminar a demonstração, vem agora essas duas situações aqui, em que a sua amostra de material ela é cortada, você aplica as tensões nessas direções que estão a 45 graus das direções principais. Então, esse aqui é uma tensão tal XY positiva e aqui tal XY negativo. Agora, observe o que acontece. Então, se você aplicou essas tensões aqui nesse plano, nessas direções XY, se você fizer uma transformação das componentes de tensão para 45 graus, isso aqui vai ser equivalente a você aplicar uma tração nessa direção 1 e uma compressão na direção 2. Porém, se o seu cisalhamento, tal XY, for negativo, ele é equivalente a 45 graus a uma compressão e uma tração. Então, você veja, aqui você tem na direção da fibra tração, na direção da fibra compressão. Acontece que isso aí é diferente. Isso aí, sim, o material sente de maneira diferente. Por quê? Nós vimos no outro capítulo que o comportamento de uma lâmina em tração na direção 1 é diferente do comportamento e da falha quando isso aqui seja compressivo ou trativo. Lembra que os modos de falha eram diferentes? Por exemplo, aqui você vai romper apenas quando romper as fibras de tração. Então, geralmente isso aqui vai ter uma resistência bem maior aqui. Já, se você aplica uma compressão aqui, a falha vai estar associada à ondulação, flambagem local dessas fibras, que gera um outro valor de resistência. Da mesma maneira, a própria matriz é o que está definindo a resistência nessa direção aqui, a compressão, e que é diferente da resistência da matriz em tração. Então, as duas situações são bem diferentes. É por isso que, quando você for feito um ensaio em direções que não sejam as principais, como aqui, aí sim o sinal da tensão cisalhante aplicada vai ser importante. É por isso também que esses valores de resistência são testados. Visto isso, vamos começar com critérios de falha. Primeira coisa aqui para ser enfatizado, quando se trata de critério de falha para um material que é heterogêneo e anisotrópico, é que todas aquelas modelos que vocês viram, que se vê em graduação, são 100% inúteis. Critérios de Tresca, critérios de Vomises, aquilo ali não tem mais utilidade aqui. Por quê? Porque todos eles eram baseados no pressuposto que o material era homogêneo e isotrópico. Então, por exemplo, se você lembra lá atrás, a única coisa que você precisava saber de um critério de Vomises, por exemplo, era o valor das tensões principais de tensão, do tensor-tensão. E não interessava para onde que ele estava apontando essas tensões. Poderiam estar aqui, aqui, ali, acolá. O critério não percebe isso, não interessa por isso. Em qual é a direção que aquelas três tensões principais de tensão estavam apontando. Interessa apenas os valores dela. Por que isso? Porque se considerava o material isotrópico. Então, direção não importa. Da mesma maneira, aqueles critérios não levam em conta, mesmo numa certa direção, ali era considerado que a resistência à tração era mesmo em compressão, que é uma das características do material isotrópico. Aqui é tudo diferente. As coisas dependem não só das componentes do tensor-tensão, mas dependem das direções de ortotropia do material. E também as resistências em cada direção são diferentes, em tração e compressão. Então, as coisas tiveram que ser recomeçadas do zero para tratar desse tipo de componentes. Felizmente, as coisas não tiveram que começar do zero. Já existia, antes de materiais compostos, existiam materiais ortotrópicos de uso corrente em engenharia, que eram os aços, da forma como eles são produzidos em vários processos de conformação. Trefilação, por exemplo, que o próprio processo gera um certo alinhamento nos grãos, que microscopicamente se traduz num certo nível de ortotropia. Então, todo o estudo que havia feito final dos anos 40, ali para 1947, 48, para modelagem de
por exemplo, de classificação em ácidos, já levava em conta esse efeito de ortotropia. Então, muitas dessas teorias foram adaptadas para os materiais compostos. Embora essa primeira aqui, ela é mais simples ainda. Vamos ver. Chamada teoria da tensão máxima. Ela é bastante, digamos, intuitiva. Ela não é um critério apenas, são 5 critérios. Então, você pega o seu estado de tensões e rotaciona e identifica as tensões nas direções principais, sigma 1, 2, 3, etc. E, em seguida, você aplica uma condição em cada direção. Então, você diz que a sua tensão principal, sigma 1, tem que ser menor do que a resistência xt em tração. E também a tensão tem que ficar entre esses dois limites, é outra maneira de você escrever. Ela tem que ficar abaixo desse valor trativo e acima da resistência à compressão, incluindo esse sinal negativo. Lembra que essas resistências são todas números positivos, mesmo quando elas indicam uma resistência à compressão. Só que as comparações têm que levar em conta o sinal. Isso aqui, digamos que isso aqui seja negativo, seja compressivo, então isso é negativo, você vai comparar com esse valor aqui. É uma maneira de escrever. Outra maneira é colocar módulo aqui e escrever de outra forma, certo? Mas você tem dois limites, um em tração e um em compressão. Então, a sua tensão sigma 1 tem que estar entre esses dois limites aqui. Na direção 2, a mesma coisa, você tem um limite de um lado e do outro. Você tem um limite em compressão e um limite em tração. Agora, quanto ao cisalhamento, como a gente viu, como nós somos as direções principais, não importa o sinal dessa solicitação. O módulo simplesmente tem que ficar abaixo daquela resistência obtida no ensaio de ruptura em cisalhamento coplanar. Esses vários critérios, eles servem também porque eles são muito intuitivos e eles indicam o que se chama modo de falha, ou pelo menos aproximadamente eles dão uma ideia de como foi a mecânica ali do material naquele processo de ruptura. Então, por exemplo, se você está comprimindo um corpo, então você não vai acreditar que vai haver uma separação daquilo em duas partes, como acontece quando você traciona. Ele simplesmente fratura, em algum momento ele se separa em duas partes, correto? Em compressão, isso não vai, a falha vai se caracterizar de outra forma. Vai haver muito similar à falha por cisalhamento. Você vai haver uma trituração do material, uma fragmentação, uma granulação, até que ele perde a rigidez dele. Tá? Mas não necessariamente vai haver uma separação em duas peças. Né? Então, aqui tem, tipicamente, para uma lâmina em estado plano, existe o chamado modo de falha 1, modo de falha 2 e modo de falha 3. Tá? Modo de falha 1 é alguma falha na direção principal 1, modo de falha 2 na direção principal 2, e modo de falha 3 é uma falha por cisalhamento. Então, o modo de falha 1 engloba tanto a falha por tração quanto a compressão. Aí você vê que, na verdade, são dois modos diferentes, mas eles são considerados, digamos, muitas vezes apenas como modo 1, 2 ou 3. Aqui tem outra maneira de reorganizar as coisas. Por exemplo, sigma 1 tem que ficar entre xc e xt. Sigma 2 dessa forma e o tal também. Então, vocês encontram na literatura dessas maneiras e de algumas outras. Então, o que acontece? Quando se você tem uma peça e tem um carregamento combinado, várias cargas aplicadas, então o estado de tensões, você tem as três componentes, sigma 1, sigma 2 e tal 2, são, no caso, plano, né? As três componentes não nulas. Como é que é feito? Digamos, a ideia é você imaginar que as forças externas vão crescendo a partir de zero. Conforme elas crescem, se o problema todo é linear, as tensões vão crescer também gradualmente, proporcionalmente. Então, se você vai crescendo isso, você vai aplicar em cada instante os 5 critérios. Enquanto os 5 estiverem satisfeitos, você tem segurança naquele nível de carregamento. Se você aumenta todas as forças pelo mesmo fator, aumenta todo mundo em mais 10%, mais 10%, etc., as tensões aplicadas vão crescendo e você vai testando.
Isso vai acontecer até que você chega num carregamento em que o estado de tensões é tal que uma das condições atinge o seu limiar. Digamos que acontece muito, o cisalhamento atinge o seu limite. Significa que qualquer incremento de carregamento vai haver uma falha de cisalhamento, uma falha do modo 3. Isso que o critério diz é que vai acontecer independentemente do fato de que as outras componentes estão ok. Então, são 5 critérios, em que cada um deles é independente do outro, e o primeiro que for violado, então, ele representa a falha da lâmina naquele ponto. E sobre ponto, a palavra ponto, é bom que sempre fique em mente. Você tem que pensar que existe uma peça, em cada ponto da peça tem um estado de tensões aplicado, e toda essa análise aqui é feita num ponto. Isto é, você vai ter que testar aqui para ver se está seguro, depois testar ali, ali, ali. Isto é, em todos os pontos do corpo, esses critérios têm que serem satisfeitos. O que ele indica é que vai ter um ponto onde é mais crítico, em que desses critérios vai ser violado primeiro. Então, ali é onde começará uma falha. Então, o critério de início de falha não quer dizer que é a falha da peça inteira. Os valores de resistência são obtidos no corpo de prova, que aí, no ensaio, se chega na falha completa do corpo de prova. Mas quando você vai aplicar na peça, não quer dizer que a peça toda se acabou naquele instante, em que apenas o critério ele se aplica para o que acontece numa pequena região. Agora, se depois vai surgir ali uma trinca, se ela vai se propagar, bom, isso é o assunto da pesquisa na área durante os últimos 30, 40 anos. Como identificar o que vai acontecer. Vou ver um exemplo aqui. Esse é um exemplo clássico, por quê? Isso aqui... Professor, Oi? eu não estou conseguindo compreender bem o que significam nesse gráfico essas curvas Mas tracejadas. é Eu não porque sei se você não apresenta. chegamos lá ainda, eu só avancei elas aqui para não Ah, ficar copiando durante a própria explicação. Ela já está copiada, mas ela vai fazer sentido nesse exemplo aqui. Basicamente, isso aqui foi design, é uma tese de doutorado, uma pesquisa e tudo bem feito, com experimentação. Então, basicamente, ele construiu lotes de corpo de prova. Então, ele tinha lote de corpo de prova para 0 graus, 10, 20, 30, 40, até 90 graus. E cada lote de provas ele foi ensaiando, aplicando o sigma X, até identificar a falha do corpo de prova. Então, o objetivo aqui era testar a previsão do critério de falha desses cálculos que nós acabamos de mostrar, daqueles critérios. Porque ele fez o ensaio, é claro, primeiro ele fez os ensaios para identificar, pegou o corpo de prova nas direções principais e para identificar os valores de resistência. Então, fazendo os cálculos, se chegaria, por exemplo, para 30 graus, qual seria o maior sigma X que você pode aplicar num ensaio de tração simples oblíquo. Então, você obteria esse resultado de sigma X de ruptura para 30 graus, experimentalmente e também pelas equações. Então, essa foi uma maneira de qualificar esses critérios, porque o critério em si é bastante intuitivo, mas não quer dizer, ser intuitivo não quer dizer que seja correto, ou que os erros sejam admissíveis, né? Entendido essa parte? Agora, sim. os detalhes. Então, se aplica, vamos considerar, por exemplo, um corpo de prova desse em que você aplica apenas sigma X e as direções são oblíquas, você pega lá de trás a transformação de tensões de estado plano. Você tem aqui a relação entre sigma 1 e sigma X. E a inversa a inversa dessa matriz, que é obtida simplesmente trocando o sinal dos termos que tem seno, não que tem seno ao quadrado, né, mas os que tem seno. Então, são esses dois, você troca o sinal e esse. Então, você vai ter sigma 1 em termos de sigma x. Sigma x, esse vetor, ele tem apenas sigma x não nulo, isso aqui é zero, isso aqui é zero. Então, quando você multiplica esse vetor por a inversa disso, você vai ter as tensões principais correspondentes a esse carregamento aqui, são exatamente esses 3 valores aqui. Esse. Então, feito isso, nós vamos aplicar os critérios. Você tem que sigma 1 tem que ser menor do que sigma x, por exemplo, é o primeiro critério. Então, se você agora reescreve sigma 1 em termos de sigma x, usando a transformação. Então, isso aqui é sigma x cosseno ao quadrado, menor que xt. E aqui, se você normalizar essa solicitação com a resistência, você vai ter sigma x sobre xt menor que 1 sobre, podemos colocar aqui explicitamente, 1 sobre cosseno ao quadrado de θ. Isso aqui dá uma curva que só depende de θ. Então, veja que são vários critérios, né?
Isso aqui nós estamos tratando de um dos 5 critérios. Então, a tensão que leva à falha para cada θ é dada por isso aqui. Então, esse sinal menor vai gerar uma região num gráfico, um gráfico desse tipo, que é σx versus θ. Isso aqui é uma função θ, um F1 que eu chamei, tá? Que é o que está colocado aqui como F1. F1 de θ, que é esse quociente. Se for desenhado essa curva, vai dar essa tracejada aqui, olha, que tem essas cruzes aqui. Isso aqui é a função F1. Então, a falha vai acontecer por esse critério em toda essa região inferior aqui, de σx, já que isso aqui é uma desigualdade. Então, se eu tiver, por exemplo, com o valor de σx nesse ponto aqui onde está o cursor, esse primeiro critério estará sendo satisfeito, estará seguro, quanto a esse primeiro critério. Então, o primeiro critério é satisfeito em qualquer ponto dessa região. Agora, não existe um critério. Esse estado de tensões aqui tem que satisfazer os 5 critérios. Então, agora, se a gente pega o outro critério, que é o σ2 menor que yt. Isso vai gerar esse quociente. Uma coisa que eu não comentei aqui é o seguinte, que para facilitar a vida, todas as 5 resistências, xt, xc, yt, yc, foram escritas em termos de um único dos valores, em termos de xt. Então, o S foi colocado como uma fração de xt, o yt, xt, etc, etc. Correto? Então, eu posso escrever esse yt como 0,027 de xt. Então, essa relação aqui vai ficar dessa forma, que vai dar uma função F2. F2 tem essa plotagem aqui, que é uma hipérbole que está aqui. Sim. Certo? Aí já mostra que você tem uma intersecção entre esse critério F1 e essa hipérbole aqui, F2. Quer dizer que, como vai ter que ser a desigualdade do segundo critério, ela vai tornar irrelevante boa parte do que esse critério dizia que era seguro. Por quê? Se o ponto estiver, digamos, aqui, ele é seguro pelo critério do F1, estão percebendo? Mas não é seguro quanto ao critério F2. Conseguiram enxergar isso? Sim, mais ou menos. Agora a região de segurança, se eu levar em conta só os critérios 1 e 2, é bem no comecinho aqui, para θ igual a 0, onde começa a função F1, até aqui, até essa bola que está com o número 4, que é o ponto 4 de intersecção. A partir desse teto do número 4, a região de segurança não é mais definida por essa curva, é definida pela curva do F2. Então, só o que está abaixo aqui dessa linha e essa é que é a região segura quanto a esses 2 critérios. Se eu continuar fazendo isso agora para os outros critérios, eu vou obter esse monte de curvas aí. Exceto por essa última aqui, que é de Tsai-Hill, que é do próximo teoria que nós vamos ver. Então, esses 5 critérios de tensão máxima, eles vão gerar uma envoltória que é, seguindo a curva F2 até o ponto 2, a partir daqui você tem que seguir a curva F4, F4 que vai até a origem. Então, esse termo aqui, esses 2 trechos, essa zona que está abaixo aqui, é que é a região segura para cada θ. Isto é, para cada θ, essa região vai dizer qual é o máximo σx que eu posso aplicar nesse ensaio aqui. Tá? Bom, em termos de resultados experimentais, o que foi obtido? Que a previsão era bastante boa. Os pontos de ruptura ficavam muito próximos dessa curva que está colocada como Tsai-Hill aqui. Então, você não encontrava muitos pontos aqui, exceto pelas dispersões. Tá certo? Principalmente composto de vidro epóxi. Essas diversas curvas também mostram a transição entre um modo de falha e o outro. Por exemplo, o critério para F2 é o quê? É uma tração, falha para o modo 2, é uma tração na direção transversal, né? Já essa curva F4 é falha do modo 3, por cisalhamento. Então, nesse ponto 2, você tem, aparentemente, uma mudança do
do modo de falha. A maior parte das falhas que acontecem em lâminas reforçadas com fibras unidirecionais é falha justamente nesses dois modos. É falha associada à matriz. É falha do modo 2 e do modo 3. Muito raramente você vai ter uma lâmina falhando por ruptura de fibra, por exemplo, no modo 1. Bom, aí existe uma segunda família de teorias, que é chamada teoria de deformação máxima. Ela é, até certo ponto, também intuitiva, no sentido de que ela vai dizer tudo que a outra teoria de tensão máxima diz, só que reescrevendo tensão principal por deformação principal. Então, você passa a ter aqui que a deformação solicitante ε1 tem que ficar abaixo de um certo valor limite de deformação de falha na direção 1, em tração, aqui em compressão, na direção 1, depois na direção 2, esses elementos. Isso aqui, já de início, cria uma certa dificuldade, porque fazer ensaios, porque ensaio é complicado, ensaio em corpo de prova é muito, ensaios em corpo de prova de material composto é muito mais complicado ainda e caro, e o que é feito, boa parte dos valores de resistência disponíveis na literatura, etc., são em termos de tensão, não em termos de deformação. Você não encontra quase tabelas que vão indicar para certas lâminas valores de resistência e de deformação. Então, como que isso tem sido usado? Considerar que a relação constitutiva é linear até bem próximo da ruptura e usar a lei de Hooke para relacionar essas deformações de ruptura com as tensões. Então, você, por exemplo, vai relacionar x de deformação com x, com a tensão de ruptura, através do módulo desassado de 1, depois o y de deformação com de tensão com o módulo E2 e o S em relação ao G2 para certos materiais. Gera uma figura como essa. É bastante enfadonho a gente detalhar isso, essa dedução, mas vamos fazer o seguinte, vamos pegar, por exemplo, um dos casos. Tá? Vamos dizer, o critério em si diz que ε1 deve ser menor, né? Vamos pegar aqui, essa primeira relação aqui, olha, são 5 critérios novamente. Vou pegar esse primeiro aqui. Então, critério de falha, que é aqui deformação aplicada menor que essa deformação de resistência, em tração na direção 1. E agora, a gente vai escrever essa deformação aplicada em termos de tensão, usando a lei de Hooke, do material ortotrópico em estado plano de tensões. Então, agora a gente passa a ter, em vez de ter apenas uma relação entre deformação aplicada, e nós vamos ter uma relação aqui, que é essa parte aqui, uma relação entre tensões, tensão solicitante e a tensão de falha. E é claro, surge no meio do caminho aqui módulo de elasticidade e Poisson, correto? Então, se você observar essa relação agora, você pode relacionar σ1 de falha com σ2, que é exatamente... E essa relação é o quê? Vai ser uma reta. Você pode reescrever σ2 igual a σ1 mais isso aqui. Então, isso é que gera os limites, um dos limites, nesse diagrama σ1 versus σ2. Tá? Então, se você tiver, essa relação aqui vale se ε1 for positivo, se ε1 for positivo. Então, vai gerar esse segmento de reta aqui, olha. Significa que se você tiver o σ2 menor do que aquele limite, você estará abaixo dessa linha. Por enquanto, essa linha, desse critério 1, é infinita, né? Ela vai de lado a lado e toda a parte inferior é satisfatória quanto a esse critério. Só que quando você vai para o segundo critério, ele vai gerar uma outra linha, que é essa linha aqui, que ele vai dizer que os valores σ2 admissíveis têm que ser acima dessa linha. Então, você gera uma região, de fato, que é entre essas duas linhas. Com os outros critérios, você vai chegar numa reta aqui e uma reta aqui que vai definir uma zona interna de segurança. Significa que se a solicitação for um σ2 aqui dentro, você terá a previsão, pelo menos por essa teoria, de segurança, certo? Esse é o sumário desse critério. Quando isso aí é aplicado, lembra aquele mesmo ensaio que nós vimos antes, a mesma situação do teste da teoria da tensão máxima. Fazendo agora para a deformação máxima, você vai encontrar curvas muito similares àquela lá. Bom, o último dos critérios que nós vamos ver agora é um
critério proveniente de Hill. Hill, você lembra que eu comentei que esses critérios eles usaram uma parte do que já tinha sido desenvolvido anteriormente, associado a escoamento, início de escoamento em ácidos ortotrópicos. Então, Hill foi um dos que desenvolveram essa teoria. Ponto de partida, digamos assim, podemos pensar no critério de von Mises. Lembra o critério de von Mises? Restrito a materiais homogêneos isotrópicos. Em estado triaxial de tensões, você tem essa expressão aqui, em que o lado esquerdo considera as componentes das tensões de solicitação. Esse resultado aqui gera um valor que é uma tensão equivalente ao quadrado. Então, uma tensão equivalente em que sentido? Que, se você aplicar num ensaio, um estado uniaxial de tensões com um valor igual a esse valor aqui equivalente, o dano causado ao material deveria ser o mesmo que você causaria se aplicasse todas essas 6 componentes de tensão aqui, naquele mesmo posição de material. Essa é a ideia, então, da tensão equivalente. Tá? Bom, para o caso do material ortotrópico, o Hill modificou e propôs. Isso aqui é uma palavra que é bom que seja entendido direito. Não é que houve uma grande dedução para chegar aqui. Isso aqui é o ponto de partida. Claro, pensando bastante no mecanismo físico que estava acontecendo ali, etc., se chega a isso. Essa equação aqui, por exemplo, ela foi deduzida. Essa aqui é uma proposição, um ponto de partida. O que ele colocou? O que tomou de inspiração dali? Primeiro, levar em conta diferenças nas tensões normais. Então, é uma teoria que não leva em conta individualmente as tensões normais, apenas as diferenças. O que significa que não está levado em conta aqui, por exemplo, se eu tiver sigma 2 a 200, sigma 3 igual a 300, a diferença é 100. Mas se isso aqui for 900, isso aqui for 1000, a diferença vai ser 100 também. Então, para o critério vai ser a mesma coisa, certo? Então, isso é feito para cada um dos pares de tensão normal. E, claro, ele já escreveu isso aqui nas direções principais. E agora você tem aqui também contribuição de cada uma das tensões cisaliantes. Todos esses termos aqui são ao quadrado, um quadrático. Cada uma dessas observações que eu estou fazendo vão ter algumas consequências em termos da precisão do método. Então, para cada uma desses termos, existe uma constante aqui, que é uma constante de material, que caracteriza as propriedades do material, que vão ter que ser obtidas experimentalmente. A partir daqui é possível expandir esses quadrados e coletar os termos para cada componente de tensão. Então, você vai ter para sigma 1 ao quadrado a soma dessas duas propriedades, para sigma 2 essas aqui, etc. E as coisas ficam nesse formato. E aqui do lado direito foi colocado 1. Isso aqui pode ser escrito para gerar também uma tensão equivalente. De qualquer forma, quando você tem um estado de tensões que o resultado do lado esquerdo é 1, então você estará no limiar da falha naquele ponto do corpo. Se o resultado dessas operações produzirem um valor menor que 1, você estará numa situação de segurança. Então, a gente poderia escrever aqui, em vez de igual, colocar menor ou igual. Tá certo? Bom, agora, nós temos o estado triaxial de tensões, em que as resistências são dadas em termos desses 6 valores aqui de resistência. Se você contar aqui fica mais fácil de contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 constantes de resistência. O que se deseja numa etapa dessa é relacionar essas constantes com aquelas outras que a gente já está acostumado. Aquelas lá que se obtém em ensaios de tração, ou ensaios uniaxiais. X, Y, Z, S, S1, S2. Correto? Antes de fazer isso aqui é um pouco de informação geral. Em alguma parte da literatura, em vez de escrever isso dessa forma, essas operações à esquerda são escritas de uma maneira bem compacta, bem, como posso dizer, uma maneira bem elegante. É definido essa matriz P, dessa forma, e aqui tem sigma 1 e sigma 1 transposto, onde sigma 1 são as tensões de notação de Voigt. Essa notação é muito boa para fazer diversos tipos de operação. Então vamos voltar àquele nosso esforço de representar essas resistências aqui em termos das resistências obtidas em ensaios uniaxiais. Então, como que é feito isso? Você considera aqui a equação geral do seu limiar de falha é aplicada a um estado de tensão simples. Por exemplo, um estado em que apenas sigma 1 seja não nulo.
todas essas outras componentes sejam nulas. Então, você passa a ter apenas algo do tipo G igual a 1. Se você faz agora aqui, nesse ensaio uniaxial, a tensão aplicada axialmente gerou ruptura, então, de fato, isso aqui é o quê? É X. Pode ser aqui XT ou XC. O critério, na verdade, não vai fazer distinção entre tração e compressão. Então, dessa forma, você pode escrever isso dessa forma aqui. Uma relação entre um tipo de constante e outro tipo de constante. Isso você pode obter uma equação como essa, que no caso é essa equação G mais H, que é exatamente essa segunda equação aqui, que eu obtenho quando eu aplico apenas σ1 igual a X. Tá? Mas se eu aplicar aqui apenas σ2 igual a Y, então as outras tensões nulas, eu vou obter uma outra equação, F mais H, que vai ser essa aqui. E assim por diante. Eu vou, digamos, aplicar 6 ensaios aqui, cada um deles uniaxial. Então, eu vou obter 6 equações aqui. São essas aqui, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Essas 6 relações aqui. Isso vai formar um sistema de 6 equações e 6 incógnitas, que são exatamente essas letras, G, F, G, H, etc. A solução disso, eu já coloco aqui. Está aqui a expressão para o H, em termos de X, Y, Z, expressão para G e F. E aqui já tem diretamente a expressão para M e para L. Se a gente pega agora essas expressões todas, nós podemos trazer de volta para cá. Então, nós vamos trocar F, G, H, etc., por X, Y, Z, etc. O resultado vai ser esse que está aqui embaixo. Isso aí para um estado triaxial de tensões. Agora, existem algumas facilidades. Por exemplo, no caso da lâmina, primeira facilidade é você considerar o material transversamente isotrópico. Transversamente isotrópico vai permitir que a característica, as propriedades aqui na direção 2, por exemplo, a resistência Y, deve ser igual à resistência na direção 3. Então, Z igual a Y. Quanto ao cisalhamento também, se você pegar no plano aqui, o plano 1,2, o que acontece no plano 1,2 deve ser igual ao que acontece no plano 1,3. De tal maneira que a resistência também, S1,3, vai ser igual a S. Isso simplifica essas coisas. Aí gera uma expressão nesse formato aqui. Ainda para o estado triaxial de tensões. Esse aqui é o critério de Hill. Agora, se você, além disso, particulariza para o estado plano de tensões, então você vai restringir isso aqui, simplesmente incluindo que as tensões transversais, a σ3 e essa parte aqui e essa sejam nulas, o que sobra é isso aqui. Esse aqui é o chamado critério de Tsai-Hill. Esse aqui é o que aparece na literatura, nos livros de materiais compostos. Boa parte das vezes eles nem mostram a dedução que veio antes, a partir da teoria de Hill. Mas é bom você ter isso aqui, porque nem sempre, nem tudo que vocês vão fazer na vida vai ser um estado plano, e aqui você tem todas as equações em sua forma geral.